que você acessou esse link. Seja muito bem-vindo. Você que faz parte do Espaço de Vida aqui em Jaguariúna, ou você que faz parte do Espaço de Vida em Amparo, seja muito bem-vindo. Você que está visitando pela primeira vez, segunda vez, terceira vez, que recebeu esse link através do grupo do WhatsApp da família, de algum amigo, você também é muito bem-vindo a participar desse encontro, desse culto a Deus junto conosco. Nós temos conversado nesse mês sobre uma série que a gente chama de Diálogos da Paixão. A ideia é nós conversarmos sobre trechos, momentos de Jesus no final da sua estadia aqui na Terra, onde ele dialoga, onde esses textos revelam diálogos dessa paixão de Cristo, né? E que fazem sentido para esse momento que nós vivemos. Hoje mesmo a gente vai conversar um pouquinho sobre a decepção e renovação. A ideia de que situações em nossas vidas nos trazem decepção. Decepção com as nossas famílias, com amigos, trabalhos, com a gente mesmo. Decepção talvez até com Deus. Mas existe uma renovação diante disso. Existe algo que pode renovar a sua vida, o seu coração, nesse momento que você está passando, em relação a tudo que a gente está vivendo com essa pandemia do coronavírus. Mas antes de a gente conversar sobre isso, eu queria convidar você a orar. Nós vamos adorar o Senhor com algumas canções, e eu queria convidar você a parar um pouco aí na sua casa, acalmar seu coração, desligar o celular, né, o WhatsApp, essas notificações, para você poder estar atento a esse momento que a gente vai estar junto. Vamos lá? Senhor, obrigado a Deus por este momento que nós temos a oportunidade de estarmos aqui juntos, mesmo distantes, mesmo, Senhor, não presencialmente, mas temos a oportunidade de nos encontrarmos virtualmente e, mais importante que tudo, conectar ao Senhor, conectar com o Senhor, com a Sua palavra, juntos a gente bendizer e adorar o Seu santo nome, Pai. Que os nossos corações estejam sensíveis à Tua voz, que a gente possa desligar, ó Deus, a nossa mente de todo o estresse que talvez tenhamos passado, da depressão de ficar em casa, do cansaço de não poder sair, ou daqueles que estão trabalhando, mas que estão cheios de medos, que nesse momento as nossas mentes possam desligar um pouco dessa situação que estamos vivendo, para a gente poder ouvir a Sua voz e sentir o que o Senhor tem a nos direcionar, a nos dizer para a nossa vida, para nos dar esperança. Esse diálogo da paixão, que ele possa fazer sentido à nossa mente e ao nosso coração, para os passos que vamos dar a partir daqui. Em nome de Jesus, ó Pai, recebe nossas canções, a nossa adoração, como oferta ao Senhor, como gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é para nós e em nós, ó Deus. Se nós estamos aqui neste momento, de pé, respirando, é porque o Senhor nos deu a oportunidade e nós agradecemos a Ti por isso e louvamos o Seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar a próxima canção que diz um pouco sobre esse amor de Deus. Acelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos para seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor,
voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor. que essa canção possa fazer sentido para o seu coração, que seja uma oração neste momento, onde a gente possa derramar o nosso coração diante do Senhor, suplicando e dizendo quanto nós precisamos da graça dele em nós. Vá. Disseste que nunca me deixaria, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, e essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontrar abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, e essa esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol, e as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, e ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti.
Como nós conversamos na semana passada, nós entendemos que o tempo que nós estamos vivendo, e existe tempos na vida do ser humano, que ele vive um tempo de lamento. Um tempo onde ele precisa reconhecer sua limitação, sua pequenez, suas dificuldades e colocar isso diante do Senhor. E eu queria ler um salmo com você, o Salmo de capítulo 6. Você pode acompanhar comigo. O texto diz: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Eu queria te convidar a orar por isso nessa hora, orar por esse momento, uma intercessão sobre aquilo que nós estamos vivendo em relação ao coronavírus, essa pandemia e tudo que tem atingido as nossas vidas. Vamos orar juntos.
Deus, nós, como esse salmista, é muito provável que corações, quando ouvem esse texto, quando leem esse texto, tenham a oportunidade de se identificar no momento que nós estamos vivendo. Notícias ruins não param de chegar. Nós estamos com medo, muitos com a sua cama cheia de lágrimas diante daquilo que tem afligido. O medo da doença, o medo de ser atingido, a solidão, a angústia de ficar em casa, de não poder sair, o trabalho que tem se perdido, o medo da instabilidade financeira, daquilo que não virá para o próximo mês, o medo de faltar o que comer. Quantos medos, quantas angústias, quantas dores, e talvez, Senhor, a pergunta que vem, como a desse salmista, nós oramos: até quando, Senhor, até quando? Nos ajuda, Deus. Perdoa os nossos pecados, nos faça refletir nesse tempo, entender o quanto nós precisamos da Tua misericórdia, o quanto nós precisamos de Ti e o quanto nós precisamos de uma razão para viver. Nosso trabalho, nossa profissão, nosso dinheiro, nossas famílias, tudo aquilo que nós temos neste mundo, nesta hora parece não fazer sentido, parece que a nossa vida não faz sentido. Nos ajude, ó Deus, a ter sentido de vida. Nos ajude a entender o porquê nós estamos aqui nessa terra. Nos ajude, ó Deus, nesse momento tão difícil que passamos. E talvez, ó Deus, vidas que foram atingidas por outras notícias ruins, uma doença que chegou na família, Deus, talvez algo que interrompeu o pouquinho de esperança que havia nesse coração. Mas, Senhor, em nome de Jesus, que a Sua graça, a Tua paz possa invadir este coração, tocar neste coração, neste momento, nossas vidas, que os nossos corações sejam cheios da Sua paz, para que a gente possa passar por este momento difícil que nós estamos vivendo, Senhor. Nos dê esperança, ó Pai. É só em Ti que nós podemos enxergar algo de bom. É só em Ti que podemos olhar para todo este momento e ver alguma coisa e aprender alguma coisa com isso. E aprender que nós precisamos de Ti. Que nós precisamos de um amor que vai além de bens materiais. Um amor que vai além da beleza. Um amor que vai além dessa vida. Um amor que é eterno. Enche, ó Deus, o coração, o nosso coração, desse amor e dessa paz, e que a gente possa descansar no Senhor, ó Pai. Traga alívio e descanso para essa pessoa que me ouve e ora comigo nessa hora. Alívio e descanso, em nome de Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão mais uma vez assistindo, participando, cultuando a Deus em suas casas. Nós acreditamos que o culto a Deus ele se dá em diferentes esferas, na esfera comunitária, como a gente gosta muito de fazer semanalmente, nos reunirmos para adorarmos a Deus juntos enquanto família estendida. No momento estamos impossibilitados disso, mas nós podemos cultuar a Deus na esfera familiar e na esfera individual.
Eu espero que vocês, enquanto estejam assistindo, participando, cultuando a Deus a partir das canções e desta mensagem, que vocês possam ser alimentados pelo Espírito Santo, enquanto nós nos debruçamos sobre a sabedoria bíblica. Nós temos falado ao longo das últimas semanas sobre essa série de mensagens, Diálogos da Paixão. E esta série, ela fala a respeito de momentos cruciais, ou melhor, de diálogos cruciais, que estão ali inseridos no finalzinho da vida de Jesus, que cercam a sua morte, a sua ressurreição, e inclusive depois da sua ressurreição, diálogos que nos ensinam muito, diálogos que falam sobre anseios, diálogos que falam a respeito de dúvidas. E hoje a gente vai falar sobre um diálogo que fala a respeito de decepção e renovação. Nós, atualmente, vivemos um momento muito difícil na nossa história, na história da humanidade, na história do nosso país, onde nós estamos limitados, não apenas com relação ao nosso direito de ir e vir, mas essa limitação ela alcança e ela influencia todas as áreas da nossa história. Você está limitado quanto ao seu convívio familiar, com irmãos, irmãs, pais, filhos que moram em outros lugares. Você está limitado com relação ao seu trabalho. Você está limitado com relação às possibilidades de novos relacionamentos. Você está limitado com relação ao seu convívio dentro da sua comunidade cristã, da qual você faz parte. E tudo isso gera no nosso coração decepções, frustrações, e nós precisamos de renovação, de sermos renovados para continuarmos a nossa jornada, a nossa trajetória. A decepção é uma das dores mais complexas da alma. Ela nasce quando expectativas que temos acerca de pessoas que gostamos e confiamos surpreendentemente não são correspondidas. Você deposita a sua confiança em alguém e por algum motivo essa pessoa não retribui essa confiança nela depositada, e isso gera em nós, gera em mim, gera em você algo que nós chamamos de decepção, algo muito doloroso, algo muito difícil, uma das maiores dores, uma das dores mais complexas da nossa alma. Ainda, a decepção nos abate e nos deprime, roubando do nosso coração o prazer de investir em relacionamentos e confiar novamente nas pessoas. Quando você se decepciona com alguém, quando você se sente frustrado, até traído por alguém, a tendência é que você perca o prazer de investir em relacionamentos. Isso faz com que você se retraia, isso faz com que você opte por ficar sozinho. Em tempos de isolamento, por um momento, isso pode até parecer interessante. Mas você que está há semanas isolado de amigos e de familiares, da sua vida, entre aspas, normal, você já sabe o quanto este isolamento faz mal. O quanto faz falta para nós abraçarmos uns aos outros, nos relacionarmos normalmente. Isso faz mal para a gente. Nós sentimos falta disso. Mas a decepção nos leva a esse isolamento também. E ainda, a decepção nos leva a um vale de sombras, onde interpretações equivocadas podem emergir e decisões erradas podem ser tomadas. Você se decepcionar com alguém é algo completamente normal. Nós nos decepcionamos uns com os outros. Você já se decepcionou com pessoas muito próximas de você, pai, mãe, filhos. Acontece, isso é normal. O que não é normal, a partir da sabedoria bíblica, é que essas decepções, elas sejam tão importantes, tão fundamentais na sua vida, que sejam capazes de direcionar as decisões que você deva tomar na sua história. Quando isso acontece, a gente tem um grande problema. Talvez você que está assistindo hoje essa mensagem, você se encontre em um ambiente da sua história difícil, complicado, onde você percebe que as decepções que você teve com pessoas há 30, 20, há 10 anos atrás, você percebe que essas decepções ainda regem, conduzem, ainda guiam você por seus caminhos.
Você percebe que as escolhas importantes que você vem tomando nos últimos anos na sua história não são a partir daquilo que você acredita, que você gostaria de viver, mas a partir de decepções que você viveu com pessoas, com trabalho, talvez decepções até com Deus. Até com Deus. E quando a gente se vê diante dessas decepções, a gente pode entender que elas acontecem por pelo menos 2 motivos. Primeiro, por expectativas criadas pelo decepcionado. A pessoa que se decepciona, ela criou tantas expectativas acerca de alguém, acerca de um fato, de uma situação, que ela mesma acaba se decepcionando isso acontece em virtude daquilo que ela mesma nutriu em seu coração e em sua mente. Um outro motivo pelo qual a decepção aparece na minha, na sua vida, na nossa história, é pelas expectativas criadas pelo que decepciona. A pessoa que me decepcionou, quem me decepcionou, nutriu em mim uma expectativa e ela não correspondeu, e isso fez com que eu ficasse decepcionado. Tem mais a ver com a pessoa que me decepcionou e menos a ver comigo. O problema na expectativa criada pelo decepcionado é o coração do decepcionado. É um coração carente que enxergou o que não deveria enxergar em um relacionamento, em uma situação, e aquela situação que traz uma crise para o seu coração, para a sua mente, acaba trazendo essa sensação, esse lugar de decepção na alma do decepcionado. Por quê? Porque o seu coração nutriu isso indevidamente. Ou o problema das expectativas criadas pelo que decepciona é o caráter daquele que decepciona. Um pai que agride um filho que tem grandes expectativas acerca do pai, mas é agredido por esse filho. O problema está no caráter do pai que agride o filho. Agora, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito das expectativas criadas pelo decepcionado, onde o problema está no coração do decepcionado. E para isso, a gente vai falar a respeito do texto contido no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35, que contam para a gente sobre a história de 2 discípulos no caminho de Emaús. Qual que é o cenário desse texto? A palavra de Deus diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Eu queria destacar algumas coisas aqui com você. Primeiro, naquele mesmo dia, o versículo 13 fala que os discípulos estão indo naquele mesmo dia. Que dia? É o mesmo dia da perícope anterior. Na semana passada a gente falou sobre as mulheres que foram até o sepulcro onde Jesus estava para ungí-lo, levando os perfumes para ungí-lo. Quando chegaram lá, ele não estava presente. Naquele mesmo dia, o Lucas está se referindo aqui ao dia em que as mulheres foram até o sepulcro, ou seja, o domingo da ressurreição. Naquele mesmo dia, 2 deles, aqui Lucas está contando para a gente, 2 daqueles discípulos que estavam na casa quando as mulheres voltam contar que Jesus não estava lá e que 2 anjos disseram a elas tudo o que deveria acontecer e que Jesus tinha ressuscitado, e aqueles discípulos disseram que era loucura. 2 daqueles discípulos que disseram que aquele papo sobre ressurreição, 2 anjos apareceram, aqueles 2 daqueles discípulos estão aqui, deixando Jerusalém, a caminho de Emaús. Essa trilha de deixar Jerusalém a caminho de Emaús tem um significado muito grande, muito maior do que simplesmente você deixar a sua cidade e ir até a sua cidade vizinha. O significado aqui de deixar Jerusalém é de deixar a esperança para trás, deixar os sonhos para trás, deixar aquilo que a gente acredita e que move a nossa vida, move o nosso coração em direção à desesperança, em direção à descrença.
talvez você já tenha vivido dias assim, ou viva atualmente dias assim, onde você deixou para trás aquilo que você já acreditou um dia, a respeito de construir uma família segundo os seus sonhos, a respeito de conquistar coisas que você sonhou um dia conquistar, chegar a lugares que você sonhou um dia chegar. Ou talvez esse caminho da decepção na sua vida diga respeito ao seu relacionamento com Deus, com uma comunidade cristã, onde você já se frustrou tanto que você quer deixar Jerusalém e tomar também o caminho de Emaús. É isso que esses 2 discípulos estão fazendo. E o texto continua e diz que eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Sabe sobre o que eles conversavam? Eles conversavam sobre a prisão de Jesus, sobre como ela foi brutal, sobre como ela foi injusta, sobre como a prisão de Jesus foi difícil de enxergar para os discípulos que amavam tanto a Jesus. Eles falavam sobre a humilhação e sobre a violência sofrida por Jesus quando da crucificação. Eles falavam sobre os açoites, sobre as possíveis dores terríveis que Jesus sentiu. Eles falavam sobre a morte. Eles falavam sobre o relato estranho daquelas mulheres que foram até o sepulcro e não encontraram Jesus. E neste cenário de dor, neste cenário onde a desesperança enche o coração desses 2 discípulos, algo acontece. Jesus se aproxima. Nos versículos 15 e 16, o texto diz o seguinte: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Quando nós estamos vivendo dias de desesperança, quando nós estamos vivendo dias difíceis, como estes dias que estamos vivendo em nosso país e no mundo, muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Muitas vezes, não poucas vezes, nós achamos que estamos abandonados pelos amigos, pela família e até por Deus. Mas eu quero dizer para você, neste momento, que nos momentos de desesperança, quando nós estamos indo de Jerusalém pelo caminho de Emaús, deixando tudo que a gente acredita para trás, quando a gente pensa que está sozinho, Jesus se aproxima. Eu não sei como você está vivendo hoje, como você acordou nesse dia, como está sendo a sua semana, como está sendo a sua trajetória familiar. O que eu sei é que, independentemente do seu sofrimento, que não pode ser maior do que o sofrimento desses 2 discípulos. Esses 2 discípulos, eles estão sofrendo muito, porque Jesus morreu, porque o Salvador que eles esperavam nele, todas as coisas, se foi. O sofrimento deles é gigante, é grande. Mas em momentos de sofrimento, Jesus se aproxima e começa a caminhar com a gente. E mais, o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqui existem duas opções de interpretação desse texto. Algumas pessoas vão dizer que os olhos deles foram impedidos pelo próprio Deus, para que não reconhecessem a Jesus. Mas uma segunda interpretação, e que eu acho mais coerente, é a de que os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus porque a decepção era tão grande, porque a dor era tão grande, porque a frustração, o sofrimento eram tão severos no coração e na mente desses 2 discípulos que eles não conseguiam enxergar nada além do seu sofrimento. E Jesus não apenas se aproxima, olha o que o texto conta para a gente, nos versículos 17 a 19, parte A. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. É interessante que Jesus ele chega
até os discípulos e ele pergunta sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Sabe o que eu aprendo aqui? Que Jesus ele não apenas se aproxima da gente, mas Jesus dialoga. E ele não apenas dialoga simplesmente para nos convencer. Jesus, ele não se aproxima de você simplesmente para dizer que você está errado. Jesus não se aproxima de você simplesmente para dizer que você, jogar na sua cara as coisas que você tem feito e que não condizem com o que ele viveu e ensinou. Não, Jesus ele se aproxima dos discípulos para conhecer as suas histórias, para ouvir o que eles tinham a dizer. Porque para Jesus, o que você tem a dizer é importante. A religião não se importa. A religião, a instituição, muitas vezes não se importa com o que eu penso, com o que você pensa. Ela vem goela abaixo, de cima para baixo, e quer impor verdades, dogmas sobre nós, sobre as nossas histórias, as nossas experiências. Mas é interessante que Jesus, ele chega diante desses dois discípulos e pergunta: sobre o que vocês estão falando? Eu quero saber o que se passa em seus corações. E é interessante que depois que Jesus faz essa pergunta, um dos discípulos diz: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram? Gente, o que esse discípulo está falando para Jesus é de uma maldade. Porque ele não está simplesmente, de maneira educada, polida, dizendo para Jesus que, poxa, você não sabe o que aconteceu? Não. Ele está dizendo, o que está acontecendo? Cara, em que mundo você vive? Que você não sabe o que está acontecendo? O que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? Se liga. Essa fala de Cleopas é uma fala dura na direção de Jesus. E Jesus era a pessoa que mais sabia o que tinha acontecido. Jesus sabia as dores que ele tinha sentido. Jesus sabia o peso da cruz que ele tinha carregado. Jesus sabia tudo que ele tinha sofrido pela humanidade. Se tem alguém que sabe o que aconteceu nos últimos dias em Jerusalém, se tem alguém que sabe o que aconteceu, esse alguém é Jesus. E Jesus se irrita, Jesus braveja, Jesus ofende a Cleopas? Não, Jesus simplesmente pergunta: que coisas? O que aconteceu? Me conta. Sabe por quê? Porque Jesus quer nos ouvir. Às vezes a gente ora, a gente se dirige a Deus em oração, e a nossa oração mais parece uma mentira. A nossa oração mais parece uma conversa com alguém que a gente não conhece, com alguém que a gente nunca viu, com alguém que a gente nunca teve sequer uma experiência. Porque é uma oração tão respeitosa, tão sublime, mas tão morta, que não gera nenhuma vida e não fala de nenhuma vida. Mas Jesus, ele mostra para a gente aqui que ele, o próprio Deus, ele suporta a nossa oração pesada. Ele suporta a sua sinceridade. Se você está magoado com alguém, se você está magoado com a situação que você está vivendo, e mais, se você está magoado, decepcionado com Deus, com Jesus, não tenha vergonha de se dirigir a Ele e revelar o que se passa dentro do seu coração. Por quê? Porque Ele quer ouvir o que se passa dentro do seu coração. Uma coisa que a gente percebe nos versículos 19 a 24 é a verbalização da decepção. Você que é da área da saúde, da psicologia, principalmente, sabe o quão importante é que alguém que está doente, alguém que está emocionalmente doente, decepcionado, frustrado com alguém, o quão importante é que essa pessoa diga, verbalize o que se passa com ela, para que exista cura. Para que exista cura. E é o que acontece aqui. Olha o que acontece. Os discípulos, depois da pergunta de Jesus, que coisas? Eles verbalizam a decepção. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel.
E hoje é o terceiro dia, desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Aqui, os discípulos no caminho de Emaús revelam a Jesus qual o motivo da decepção deles. O motivo é que eles esperavam que Jesus fosse trazer redenção a Israel. Eles não esperavam, pura e simplesmente, que Jesus fosse o rei do reino de Deus, que veio trazer, tornar real o reino de Deus entre nós. Eles não esperavam que Jesus vencesse a morte, para que nós, humanidade, tivéssemos novamente um acesso ao Pai, e que não mais estivéssemos separados por causa do pecado. Não era isso que eles estavam esperando. Eles esperavam que Jesus fosse um líder político, nacionalista, um líder que, enfim, tornasse Israel uma nação grande e que, enfim, libertasse Israel de toda e qualquer opressão, de toda e qualquer nação mais forte. E aqui eles revelam o que estava em seus corações, e quando isso acontece, eles jogam para fora essa decepção. E Jesus está ouvindo o que eles estão dizendo. O texto continua: as mulheres voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Os dois discípulos, eles estão extremamente decepcionados, sofrendo muito. Mas Jesus lhes dá uma oportunidade para que eles verbalizem a decepção deles. E você? Como está o seu coração, a sua mente neste momento? Como você vem desenvolvendo a sua vida e vem lidando com os traumas de infância, adolescência, da sua mocidade, casamento, criação de filhos, trabalho, traumas que você de repente desenvolveu no próprio convívio comunitário cristão? Como você vem gerenciando isso? Talvez você optou há anos atrás por esconder os traumas. Quer saber? Eu sou maduro o suficiente para não contar para ninguém isso. Aí você pega e guarda aquilo em algum quartinho, em alguma gaveta da sua alma, do seu coração, e ninguém mexe naquilo. E por um tempo isso até resolve. Mas quando você menos perceber, você se dá conta de que essas decepções começam a reger, a conduzir a sua vida. E se você quer ser curado, se você gostaria de deixar para trás as decepções do que a vida fez com você, uma parte do processo é verbalizar a sua decepção, é jogar para fora aquilo que dói e corrói a sua alma. Agora, quando Jesus ouve a verbalização dos discípulos, ele não os julga simplesmente no sentido de reprovar o que eles estão dizendo. Jesus, ele faz um diagnóstico agora. Agora, Jesus, ele pode saber de fato o que está acontecendo com os discípulos, não que ele não soubesse, porque Jesus é Deus, mas a partir do diálogo, ele se revela e é revelado aos discípulos. Os discípulos estão conhecendo a Jesus. Jesus faz o diagnóstico, nos versículos 25 e 26, o texto diz: Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Jesus, ele chama a atenção dos discípulos, dizendo: como vocês custam, como vocês demoram, como vocês têm dificuldade para entender e para crer, para entender as Escrituras, para crer naquilo que os profetas disseram. Às vezes nós, como discípulos e discípulas de Jesus, vamos a comunidades cristãs semanalmente, ouvimos a palavra de Deus, e aquilo até fala com a gente, mas de alguma maneira não há transformação em nossas vidas. E quando não existe transformação nas nossas vidas, a gente
precisa parar um pouquinho e ver o que está acontecendo. Neste caso aqui, os discípulos de Jesus, eles não conseguem acreditar, crer de fato naquilo que Jesus disse que iria acontecer e que os profetas disseram que aconteceria. E talvez em algum momento eles entendessem, mas não crescem. Talvez em alguns momentos eles criam sim, mas não entendiam. Como está o seu coração e a sua mente neste momento? Talvez você entenda que Jesus entrou na história, que ele foi um ser humano, um líder fantástico, mas talvez você já não creia mais que Jesus é o Filho de Deus, o próprio Deus Emanuel encarnado entre nós. Talvez você não creia mais que um dia ele voltará e que todas as coisas ficarão bem porque ele entrou na história e venceu todas as coisas. Talvez você creia nisso. Talvez você creia que Jesus é o Filho de Deus, mas talvez você não entenda porque que mesmo Jesus sendo Filho de Deus, você vive decepções, amarguras e frustrações em seu coração. Neste momento, Jesus chama a atenção dos discípulos e diz: vocês precisam entender, mas vocês precisam crer também. Neste momento, o Espírito Santo chama a minha e a sua atenção. Nós precisamos crer e entender no que Deus está fazendo na história, na nossa história e na história da humanidade. E daqui em diante, Jesus começa a reorientá-los, a reorientar a vida desses dois discípulos. Primeiro, no versículo 27, uma reorientação para que eles entendam, a reorientação para entender. Olha o que o versículo 27 diz: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Interessante que Jesus, ele começa então a explicar, ele ataca o entendimento, a razão desses dois discípulos, e ele vai ensinar a esses dois discípulos: olha, vocês não entenderam de todas as milhares de vezes que vocês já ouviram falar disso, mas eu vou explicar mais uma vez. É o seguinte: e a partir de Moisés, Jesus começou a mostrar na palavra de Deus textos, lembrando de profecias, de palavras que diziam o que deveria acontecer e o que tinha acontecido com Jesus de fato. É interessante que Jesus, ele não fala a respeito dos patriarcas pura e simplesmente. Jesus não começa a falar aqui de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jesus não fala por que Israel foi a nação eleita e não foi o Egito, não foi a Síria. Jesus não fala de questões aqui que não são nucleares. Jesus não fala de questões periféricas. Jesus ele fala do que é o centro. Jesus fala dele. É interessante que Jesus poderia ter falado de questões complicadíssimas, complexas e fantásticas que estão contidas na Bíblia. Mas não, Jesus quis falar a respeito do que constava dele em todas as Escrituras. Aqui, eu gostaria que você parasse um pouquinho comigo e pensasse como anda o desenvolvimento da sua fé, da sua espiritualidade baseada em Jesus. Você que se diz discípulo de Jesus, você que diz: eu sou crente, eu creio em Deus, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ótimo, perfeito. Agora, se isso é verdade, você como discípulo ou discípula de Jesus precisa ser reorientado por Ele durante a sua vida. E essa reorientação, ela se dá a partir da palavra, a partir da Bíblia, desse livro antigo que você tem na sua casa. É a Bíblia que nos instrui. Não é o Facebook, não é o Instagram, não são as correntes de WhatsApp, os vídeos que nos inúmeros grupinhos de WhatsApp que você tem de família, não são esses vídeos que devem nutrir e conduzir a sua história. O que reorienta a sua vida para o verdadeiro caminho é a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que fala do começo ao fim de Jesus, daquele que entra na história para ser o autor e consumador da nossa fé. Ainda, Jesus não apenas reorienta o entendimento dos discípulos, mas Jesus, ele fala de uma mesa que é capaz de fazer os discípulos não apenas entender, mas crer. Versículos 28 e 29,
o texto diz que ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? É interessante que os discípulos, eles não entendiam o que estava acontecendo e não criam de fato no que poderia acontecer na ressurreição de Jesus. Então, para que eles entendessem, Jesus lhes expôs a palavra. Jesus falou do que continha a respeito de Jesus na Bíblia. Agora, para que eles crescem, Jesus faz outra coisa. Jesus se assenta à mesa com eles. E a Bíblia diz que quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão, Jesus deu graças, Jesus partiu o pão e deu a eles. Exatamente como Jesus tinha feito na última quinta-feira com os discípulos, na última ceia, antes de sua morte. É interessante que neste momento, os olhos dos discípulos, dos dois discípulos, foram abertos e eles o reconheceram. É interessante que eles não reconheceram a Jesus quando Jesus estava ensinando. Quando Jesus estava dizendo: olha aqui, ó, essa profecia de Isaías é a meu respeito, essa palavra aqui do Antigo Testamento é sobre mim, é sobre esse sofrimento, sobre a morte, sobre o que deveria acontecer com o Filho de Deus. Não, os olhos deles foram abertos ao redor da mesa. Ao redor da mesa. Nós aprendemos aqui que a instrução, ela é extremamente importante, ela faz parte desse processo de sair da decepção para uma vida de renovação. Isso é verdade, nós precisamos ser instruídos pela verdade, pela Bíblia, e enxergar na Bíblia aquilo que a Bíblia revela a respeito de Jesus, a respeito da graça, a respeito do ritmo que Jesus veio nos ensinar, ritmo de vida. Mas, crer nisso, termos nosso coração totalmente afetado por essas verdades bíblicas, só acontece quando nós nos assentamos à mesa com Jesus. Quando nós estamos ao redor da mesa e somos alimentados, nutridos pela vida de Jesus. Como você tem desenvolvido a sua fé desde que você aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador? Eu não sei. O que eu sei é que hoje é tempo de você deixar as decepções para trás, ouvir a sabedoria bíblica e assentar-se ao redor da mesa com outras pessoas que estão com você. Talvez você não consiga neste momento, em virtude do isolamento, assentar-se com outras pessoas da sua comunidade cristã. Mas você pode e deve, na sua casa, chamar os seus para tomarem refeições juntos. Gente, em tempos de correria, quando a gente está na nossa vida, entre aspas, normal, o que a gente faz? Talvez você almoce em um momento, a sua esposa em outro, o seu filho em outro, e cada um come o que dá para comer, e talvez vocês só se vejam mesmo à noite, pouco tempo antes de dormir. Mas esse isolamento está me lembrando do quanto eu preciso daqueles que são próximos de mim. O quanto essas pessoas são essenciais para mim. E mais, Jesus me lembra que vida de fato acontece e no meu coração isso revela e me conduz para a fé. Isso acontece ao redor da mesa. Eu quero desafiar você. Convide seu esposo, sua esposa, seus filhos para tomarem refeições juntos nesse tempo. Não percam o privilégio de encontrarem Jesus ao redor da mesa.
A religião disse para a gente que nós encontraríamos a Jesus na igreja, que nós encontraríamos a Jesus num púlpito e que tivesse uma cruz de preferência aqui atrás. A religião disse isso, mas Jesus revelou para a gente que Ele é encontrado no partir do pão. Você quer encontrar Jesus? Se você quiser encontrar Jesus nas igrejas, você está em maus lençóis, porque as igrejas estão fechadas. Os espaços, né, os templos, as construções estão fechadas, mas se você quer encontrar Jesus, mesmo assim, chame seu pai, chame sua mãe, chame seus irmãos, sua esposa, seu esposo, aquelas pessoas que estão na mesma casa que você. E quando vocês estiverem partindo o pão, compartilhando alimento, vocês estarão compartilhando vida, porque toda refeição é uma sombra do que aconteceu na cruz há 2000 anos atrás, onde a maior das refeições foi servida para quem tinha fome e para quem tinha sede. A mesa é para que creiamos que Deus de fato existe, deu a vida por nós. E não apenas isso, ressuscitou 3 dias depois, para que as nossas decepções se tornassem renovação. 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 Eu não acredito que depois dessa quarentena nós seremos os mesmos. Eu já acreditei em algo parecido, no sentido de que eu preciso tomar as pancadas da vida e voltar e trancar o ar e voltar e retomar a vida. Mas eu acredito que nós não seremos os mesmos. Eu acredito que nós seremos transformados. E eu acredito que isso é possível, porque Jesus abre os nossos olhos e a gente passa a reconhecer coisas muito mais importantes do que as que a gente tinha como importantes antes desse tempo único que estamos vivendo. Mas quando nós somos realinhados no nosso entendimento, quando nosso coração aquece na direção de crer em Jesus, algo acontece na nossa vida, como aconteceu na vida dos discípulos. Olha o que o texto diz nos versículos 33 a 35. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Olha que interessante, vocês lembram no começo, no versículo 13, quando o texto diz para a gente, a partir dali, que esses 2 discípulos, eles estavam deixando Jerusalém e indo no caminho de Emaús. E lembra que eu disse que deixar Jerusalém é deixar a esperança para trás, é deixar a crença, é deixar a fé, é deixar a vida para trás, rumo à desolação? Pois bem, quando eles tiveram um encontro com Jesus, quando eles foram realinhados a partir da palavra, quando eles começaram a crer novamente de que Jesus de fato era quem ele disse que era, eles se levantam e voltam imediatamente. Para onde? Para Jerusalém. O lugar onde, especialmente no Evangelho de Lucas, Deus opera, Deus manifesta a sua vontade, Deus derrama do seu poder e da sua graça. Lucas, mais para frente, no livro de Atos, vai falar que em Jerusalém, o Espírito Santo desce. Atos 2, no dia de Pentecostes. Eles precisavam voltar para lá. Grandes coisas ainda iam acontecer em Jerusalém, mas eles só voltam porque tiveram um encontro transformador com Jesus, para que as suas decepções ficassem para trás e dessem lugar à renovação, à vida e à esperança. Mudança de direção. Se você é discípulo de Jesus, é discípula de Jesus, se você olha para a sabedoria bíblica, entende que a Bíblia fala de alguém que entrou na história e para ser o protagonista da história. Se você olha para a Bíblia e entende que você não é o protagonista, você não é o protagonista da história, o pastor não é, o presidente da república não é, o prefeito não é, ninguém é protagonista da história. Quem é o protagonista da história é Jesus Cristo. Se você crê
que Ele é o protagonista, e isso aquece o seu coração, isso faz com que você deposite toda a sua confiança nele, então a nossa vida precisa mudar de direção. Talvez você precise, hoje, pensar nas coisas que você precisa fazer, agir na direção de planos que você deixou para trás em virtude de decepções. Talvez você precise ligar para alguém com quem você se decepcionou há anos atrás. Ligar para pedir desculpas, ligar para dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e perguntar como essa pessoa está. Porque as decepções, elas ficam para trás quando a gente encontra com Jesus. E Jesus nos devolve a alegria de viver. É interessante que o texto diz que eles se levantam e voltam imediatamente para Jerusalém. Eles não ficam ali, ok, a gente vai voltar, Jesus, mas vamos passar a noite aqui primeiro? Ok, Jesus, a gente volta, mas eu tenho que fazer algumas coisinhas, vou tomar um banho antes, vou ver se é isso mesmo, vou pensar um pouco para ver se isso que você falou faz sentido. Não! Imediatamente, ato contínuo, depois que Jesus os instrui, depois que o coração deles é transformado, imediatamente eles voltam para o lugar da esperança, eles voltam para Jerusalém. O que você está esperando? O que você está esperando para voltar para Jerusalém? O que você está esperando para voltar para o lugar de esperança? O que você está esperando para deixar para trás a desolação, a falta de vida, a morte? Afinal de contas, Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Para a gente refletir, para a gente praticar durante essa semana, tem uma pergunta para você. No ciclo da decepção e renovação, qual o desafio que envolve a sua vida hoje? Depois da decepção, dos momentos de crise, a gente passa a sofrer, a angustiar-se, e talvez você esteja naquele momento onde você não percebe a presença de Jesus, como os discípulos no começo ali do texto. Jesus chega perto deles, Jesus se aproxima, mas eles não percebem. Jesus fala, mas eles não reconhecem a Jesus. Eu quero dizer para você que a Bíblia tem vários momentos onde ela fala para a gente que nós não estamos sozinhos, ainda que a gente ache que está. Eu acho o livro de Esther fantástico. O livro de Esther, no Antigo Testamento, conta uma história fantástica para a gente, mas você não vai encontrar em nenhum momento a menção do nome de Deus. Isso significa que Deus não está lá? Pelo contrário. Você olha aquele livrinho lindo e você começa a ler e percebe que Deus está em cada frase, em cada versículo. Jacó, em um momento da sua história, ele diz: parece que Deus não estava aqui, parece que Deus não estava aqui, mas na verdade Ele sempre esteve, é eu que não sabia. Os discípulos, no caminho de Emaús, eles não percebem a presença de Jesus, mas isso não significa que em algum momento eles estiveram sozinhos. Jesus sempre esteve com eles. Eu não sei o que você está vivendo neste momento da sua vida. Talvez você se sinta sozinho, abandonado por Deus, abandonado por Jesus. Quero dizer para você que você não está só. No ciclo da decepção e da renovação, talvez o desafio seu hoje é perceber a presença de Jesus do seu lado. Talvez o seu desafio é perceber o que Ele está falando, porque você já percebeu que tem alguém ali, mas ainda você não reconhece a voz dele. Ele está dizendo para você fazer isso, e você ainda acha que precisa fazer aquilo. Talvez nesse ciclo você precise verbalizar a sua dor, jogar para fora aquilo que tem angustiado e amargurado a sua alma. Faz parte da cura também. Talvez seja tempo de nós nos deleitarmos mais nas Escrituras, para entendermos que, apesar do coronavírus, Covid-19, dessa pandemia, da crise financeira, econômica que
já se aloje, que virá mais à frente, apesar de todas essas coisas, que Deus continua sendo Deus, que a humanidade já viu crises infinitamente piores do que essa, e que Deus continuou sendo o Senhor da história. No ciclo da decepção e da renovação, talvez hoje você precise se lembrar que a Bíblia revela para a gente que Deus é soberano e que nada foge do seu controle. Talvez hoje seja tempo de você se assentar à mesa com sua família e se lembrar que, apesar das dificuldades que você tem vivenciado neste momento, Deus não tem deixado faltar nada na sua mesa. Nada. Nem comida e nem vida, nem esperança. Talvez seja tempo de você permitir que a mesa reaqueça o seu coração na direção de crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Talvez você, neste momento, tenha o desafio de mudar de direção. De mudar de direção, já que você entende que Deus é o Senhor da história, que Jesus entrou na história para nos dar vida, a vida com sentido, já que você crê nisso, que isso inflama o seu coração de desejo de servir ao Criador. Talvez seja tempo de você mudar de direção. E 2, Jesus reorientou a vida dos 2 discípulos, fazendo-os voltar a Jerusalém. Para onde, ou na direção de quem Jesus está enviando você hoje? Para onde, ou na direção de quem Jesus está enviando você hoje, a partir desta reflexão? É interessante que quando você olhar para os diálogos de Jesus com os discípulos nos 4 evangelhos, você vai perceber que na maioria das vezes, na maioria dos diálogos, Jesus ele termina as conversas e ele desafia os ouvintes, ele desafia os seus discípulos para que tomem atitudes, para que aquela informação não seja apenas informação, mas se torne conhecimento, informação associada à prática, que se torna conhecimento de fato. E hoje, a partir desse texto que você conhece tão bem, eu quero desafiar você a mudar de direção, a fazer aquilo que o Espírito Santo já testificou aí no seu coração e na sua mente, da direção que você precisa tomar, ou da pessoa com quem você precisa falar. Afinal de contas, as decepções já ficaram para trás. É tempo de renovação. Gostaria que você fechasse seus olhos, gostaria de orar com você, aí mesmo na sua casa, onde você está. Deus de graça, muito obrigado. Obrigado porque, apesar das nossas decepções com pessoas, com situações, até mesmo das nossas decepções com o Senhor, apesar delas, o Senhor não nos abandona na nossa miséria, na nossa incapacidade de entender o que acontece na história. O Senhor não nos abandona, pelo contrário, o Senhor se aproxima da gente, o Senhor se aproxima e fala, e quer ouvir a nossa história, quer ouvir a nossa versão da história. E não apenas isso, o Senhor nos reorienta a partir da sua palavra, o Senhor nos convida a uma mesa farta de um banquete maravilhoso e muda completamente a direção da nossa vida. Obrigado, Jesus. Muda a direção da vida, Deus, das pessoas que estão ouvindo esta mensagem. Muda, Senhor, os seus corações, realinha os seus corações com a sua vontade, assim como o Senhor fez com esses 2 discípulos no caminho de Emaús. Realinha, Deus, a vontade, realinha, Senhor, a vida, o propósito de vida de cada pessoa que está sendo alcançada a partir desta mensagem. Que nós tenhamos o privilégio, Deus, de deixar para trás as decepções, as dores. Elas sempre existirão, mas que elas não conduzam mais as nossas vidas. Que a última palavra não seja delas,
mas que a última palavra seja sempre a de Jesus, de esperança e renovo. Obrigado, Jesus. Obrigado porque encontramos vida, alegria no Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Nos meus olhos a vida por dentro, o silêncio que o medo traz. No espelho há marcas do tempo, quantos sonhos deixei pra trás. Cada passo que dei desatento, cada vez que corri sem ter paz, quantas vezes quebrado por dentro, quantas idas me restam mais. Se eu conhecesse o eco das escolhas que eu fiz, as cicatrizes hoje não seriam assim. Mas o que eu aprendi em cada dor que eu vivi não muda o passado, mas revela o fim. Meu amor me refaz.
semanas, em dias e locais diferentes, acontecem nossos grupos de conexão. São momentos valiosos de amizade, de cumplicidade, de oração e aprofundamento nas Escrituras. Porém, por causa da pandemia do coronavírus, nossos grupos estão acontecendo de forma virtual. Você que deseja participar, entre em contato com um dos pastores do Espaço de Vida, eles te ajudarão a encontrar um grupo. Todos nós sabemos do momento de pandemia que vivemos e do impacto que o coronavírus tem gerado e ainda gerará em nossas vidas nas mais variadas áreas. Como igreja, oramos para que Deus tenha misericórdia de nós. Porém, mais do que orar, nós queremos ser a resposta das nossas orações. E para que isso seja possível, não podemos nos esquecer de que a igreja precisa honrar com seus compromissos também na área financeira. Por isso, você que tem feito parte da construção do Espaço de Vida, que é membro desta comunidade, não perca o privilégio de contribuir neste momento tão importante da missão da nossa igreja. Você precisa de um aconselhamento, de uma oração ou tirar dúvidas sobre o desenvolvimento da fé baseada em Jesus? Entre em contato com os pastores do Espaço de Vida. Por causa da pandemia, os encontros estão sendo online ou por ligação, mas nossos pastores seguem disponíveis e terão o prazer em ouvir a sua história. Agora para vocês, povo de Deus, a bênção, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus, poderoso Pai, e a comunhão e a paz do Espírito Santo repousem sobre todos vocês, discípulos e discípulas de Jesus, hoje para todo sempre. Amém.